que é? As pessoas podem encontrar muitos ensinos e verdades indescritíveis na Bíblia. Uma dessas verdades gira em torno da glória de Deus. Mas em que consiste essa glória? Alguns associam a glória divina com alguma experiência íntima com Deus que possam ter tido. Uma experiência na qual Deus lhe pareceu tão próximo. E, no entanto, ficam procurando palavras na tentativa de explicá-la. A verdade é que a glória de Deus é a pessoa e a presença de Deus. A glória é o Espírito Santo. Quando alguém experimentar a presença de Deus, a avassaladora percepção de que o Deus Todo-Poderoso está tão perto, quando o crente quase pode estender a mão e tocar nele, então esse crente terá experimentado a glória de Deus. Esse crente sente o calor de seu amor, o consolo de sua paz. Essa é uma unção e, em certo sentido, naturalmente, é uma unção que traz consigo a presença do Senhor. A maravilhosa experiência da presença de Deus nos faz indagar: quem sou eu para que tu, o Criador do universo, me tenhas permitido estar em tua presença? Trata-se da mesma pergunta que o salmista Davi formulou. Quando vejo os teus céus, obras de teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem para que tu lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Salmos 8, versículo 3, 4. Quando experimentamos a presença e a glória de Deus, quedamo-nos profundamente admirados. Como é possível que Deus, que é tão grande, que criou tudo quanto existe, e no entanto pequeno bastante, se assim quisermos colocar a questão, ao ponto de aproximar-se de nós, uma partícula de poeira sobre o qual ele soprou para que conhecêssemos a intimidade de sua presença e de seu amor? Sentimos-nos então como se tivéssemos sido conduzidos à sala do trono dos céus para termos uma audiência particular com Deus. Seus braços parecem envolver-nos e colher-nos em seu amor. Os cuidados do mundo tornam-se totalmente desinteressantes. Mas há mais ainda. Quando chega a presença de Deus, os atributos de Deus também chegam. Pense o leitor na experiência de Moisés, conforme a lemos em Êxodo 33:18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Notemos o pedido de Moisés. Ele pediu para ver a glória de Deus, acreditando que ela podia ser experimentada e conhecida. E Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Sim, bondade, misericórdia e compaixão seriam exibidas a Moisés de uma maneira concreta e visível, e com a presença viria a natureza, os próprios atributos de Deus. Vejamos o que sucedeu conforme se lê alguns versículos adiante. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo 34, 5, 7. A glória ou presença de Deus é acompanhada pelos atributos de Deus: graça, misericórdia, perdão, compaixão, bondade. Vidas são transformadas por toda a eternidade. Em suma, o Espírito Santo produz em nós fruto do Espírito, conforme a descrição de Gálatas 5, 22, 23. E o fruto do Espírito deve manifestar-se antes que possa haver a unção para o serviço. Então haverá poder. Sim, a presença de Deus consiste em sua glória, em sua personalidade, em seus atributos.
Deus Espírito Santo é uma pessoa que procura anelante e amorosamente tornar conhecida para nós a sua presença. E é possível, agora e para sempre, viver na presença do Senhor. Desejo que você experimente a verdade de que a presença do Espírito Santo pode e deve conduzir você a receber a unção para servir ao Senhor. Sim, a presença antecede a unção. Em que consiste a unção? A unção é o poder de Deus. Repita comigo em voz alta: a unção é o poder de Deus. Simples? É verdade. Embora estejamos falando sobre um poder que ultrapassa qualquer coisa que o homem é capaz de gerar. Esse é o poder que trouxe à existência os céus e a terra. Esse é o poder que criou o homem. Esse é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse é o poder que trará o Senhor Jesus da mão direita do Pai à terra, no momento determinado, e que fará todas as coisas se tornarem novas, inéditas. Quero que você entenda isto. A presença de Deus Espírito Santo conduz à unção do Espírito, que é o poder de Deus. E o poder de Deus produz as manifestações da presença. A própria unção, a unção do Espírito Santo, não pode ser vista, mas o poder, suas manifestações, seus efeitos, podem e devem ser vistos. Eis a razão pela qual eu a chamo de a unção tangível. Isso é lógico. Harmoniza-se com o ensino do Senhor a Nicodemos. Em João 3,8, onde lemos que o Espírito sopra como vento, no qual caso os seus efeitos podem ser percebidos. Para além da própria mensagem da salvação, as mais explosivas palavras das Escrituras são aquelas que saíram dos lábios do próprio Cristo, conforme o registro de Atos 1,8. Essas palavras são vitais para a verdade da unção. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tremendo! Recebereis poder, a unção e os dons espirituais, depois que o Espírito Santo, a presença, a pessoa e o fruto, descer sobre vós. Está percebendo? O fruto do Espírito, tão em falta nas igrejas de nossos dias, está vinculado à presença de Deus. Os dons e o ministério de Deus, também tristemente ausentes, estão ligados ao poder de Deus. Em que consiste o fruto do Espírito? Essas são as qualidades ou características, os atributos de uma pessoa, nesse caso, Deus. O fruto do Espírito começa dentro do crente, onde Deus está. É como se Deus tivesse dito: eu chegarei e o meu fruto virá comigo. Eu partirei e o meu fruto irá comigo. Não se dá a mesma coisa com o poder. O poder de Deus desce sobre o crente como um dom e permanece com o crente. Conforme Paulo escreveu aos crentes de Roma, falando sobre a atual e a futura condições dos judeus, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. É verdade, não se trata de uma verdade fácil de aceitar, mas é possível que a presença se retire e que os dons permaneçam, pelo menos durante algum tempo, mas isso finalmente só poderá conduzir ao desastre. Deus não está dividido. O fruto do Espírito que vem com a presença de Deus não é algo progressivo, e sim instantâneo. Nada existe na Bíblia que sugira que o fruto entra na vida de um crente e então cresce. Lembre-se, não se trata de atributos ou qualidades pertencerem a Deus. Ele não se divide quando vem viver no crente e nem cresce dentro dele. Ele vem com a sua fidelidade. Características justas devem e podem rebrilhar na vida do crente desde o instante em que o Espírito vem residir nele. O crente fica com o Espírito por inteiro. Por conseguinte, o fruto do Espírito deve rebrilhar no crente quando este for nomeado embaixador de Deus. Esse fruto deve tocar e afetar a vida de cada pessoa em que você chegar a tocar,
porquanto é mister mais do que ousadia e uma voz altissonante para que você seja o embaixador do Evangelho enviado ao mundo. Pare por um momento e medite. Pense com honestidade. Está acontecendo assim em sua vida? Em caso negativo, a questão não envolve nem a unção nem o poder. A questão envolverá a presença do Espírito Santo. Está você experimentando essa presença dia após dia, momento após momento? Estou certo de que você está argumentando dentro de si mesmo. Ora, vamos, Benny, o fruto do Espírito precisa de tempo para desenvolver-se. Não, meu amigo, você está enganado. Considere o caso de Paulo, anteriormente conhecido por Saulo, um homem derrubado pelo Espírito de Deus na estrada para Damasco. Ele caiu, mas ao levantar-se já era um novo homem. Ele tinha sido homicida, mas imediatamente depois de sua experiência com a presença de Deus Filho, por meio de Deus Espírito Santo, ele não era mais um homicida. Antes disso, ele não tivera nenhum conhecimento genuíno de Deus. De súbito, entretanto, passou a conhecer a Deus e a viver para Ele. Dispõe-se mesmo a morrer pelo Senhor. Não foram necessários 10 anos para ele mudar. Paulo estava debaixo do poder de Deus e ouviu a voz do Senhor. Ezequiel ficou sob o poder de Deus e ouviu a sua voz. Por quê? Porque o Senhor estava presente e a presença de Deus produziu virtude. Há casos similares por toda a Bíblia. Meu amigo, a voz de Deus é ouvida na presença de Deus, e isso capacita o crente que recebeu a unção a proferir palavras que produzam resultados. Vou repetir, a presença de Deus traz a voz de Deus, os dons de Deus trazem a voz do crente. Por isso, em Atos 1:8, Jesus disse que, ao receberem poder, eles seriam suas testemunhas. O poder é dado para que o crente possa servir e não para que se exiba. Poder desde o começo. Os crentes tendem por pensar no Espírito Santo somente dentro do contexto do Novo Testamento, mas isso constitui um erro. O tremendo poder do Espírito Santo manifestou-se por ocasião da criação, além de outras ocasiões na história da redenção. Diz-nos Gênesis 1:2 que quando a terra estava sem forma e vazia e pairavam trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo esteve presente na criação como parte da deidade, como a primeira manifestação de Deus sobre a terra. Ele será sempre a primeira manifestação em sua vida. Enquanto estivermos a estudar a unção do Espírito Santo, que é o poder de Deus, quero que você nunca se esqueça de quem é o Espírito. Algumas vezes ele é representado como uma pomba, mas ele não é tal. De outras vezes ele é representado como uma chama de fogo, mas ele também não é tal coisa. De outras vezes ele é simbolizado por meio de azeite, da água ou do vento, mas ele não é nenhuma dessas coisas. Ele é um ser espiritual, mas embora não seja dotado de forma física, ele é uma pessoa mais real do que você ou eu. Ele é a pessoa que exerce o poder da deidade. Não é realmente de estranhar através da história que o homem sempre tenha buscado o poder, mas que hoje em dia, tal como anteriormente, os homens e as mulheres geralmente tentem edificar e exibir o seu próprio poder, em vez de abraçarem o maior e mais autêntico poder que existe. Eles tentaram isso ao tempo da Torre de Babel, Gênesis 11, e até hoje estão tentando. Quando ocorreu o tremendo abalo produzido por Deus, Abacuque 12:26, o maior de todos os poderes humanos se esfarelará e tornar-se-á mera poeira. A força combinada de todas as bombas nucleares que existem, que têm sido fabricadas neste mundo assustador, a energia combinada de todo dilúvio e furacão que possa atingir o globo terrestre e a força combinada de Satanás e de todos os demônios a ele escravizados, são como o foguetinho que deu Shabu, em comparação com o poder do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ora, meu querido leitor, esse é o poder com o qual o Senhor deseja revesti-lo.
Apesar da rebeldia que se manifesta em grande parte da sociedade em geral, milhões de pessoas semelhantes a você estão famintas pela realidade que só pode ser encontrada no verdadeiro Deus. Eis a razão pela qual nossas cruzadas mensais de milagres por todos os Estados Unidos estão atraindo multidões incontáveis a cada um dos lugares aonde vamos. Quando conseguimos acolher 15 mil crentes entusiasmados, somos forçados a despedir cerca de 4 mil interessados desapontados por falta de espaço. Como você está vendo, Deus tem resolvido mover-se com extraordinário poder em nossos dias, honrando a pregação do Evangelho com sinais e prodígios, conforme ele disse nas Escrituras que faria. É óbvio que estamos em um período importantíssimo da história. E nós, todos nós, precisamos da unção do Espírito Santo a fim de cumprirmos os papéis para os quais o Senhor nos está chamando. Quanto a mim, estou totalmente otimista. Ele fará aquilo que prometeu. O propósito deste livro é ajudar você a satisfazer essa necessidade em sua vida.